queridos, sejam bem-vindos a mais um SAFcast. Hoje recebendo uma figura ilustre, cara novo. Nós vamos descobrir a idade dele daqui a pouco, também vou descobrir junto com vocês. Cara novo que tá fazendo diferente na advocacia, tá fazendo diferente num nicho muito específico, que eu sempre falei que é um bom nicho para se atuar. No começo da minha carreira também eu fiz algumas ações envolvendo essa temática e acho fantástico porque é o Oceano Azul, é onde a grande maioria dos advogados não estão olhando, é um nicho que dentro da faculdade não se ensina, mas que tem muito potencial. Luiz, seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Obrigado por ter aceito o convite. Valeu demais. Se apresenta pra galera aí quem é o Luiz Guilherme hoje. Obrigado. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Saf. Honradíssimo. Tamo junto. Era o maior advogado que eu respeito. Então, primeiro, de coração, obrigado pelo convite. Tamo junto. E Luiz é um advogado. Quantos anos? Conta a pandemia? Não, né? Tô 28. Se contar a pandemia, hoje eu tô com 30. Apesar da cara de neném, eu tô com 30. Mas eu, assim, eu advogo não tem muito tempo, né? Eu formei em 2015, 16, 17 e acho que 2018, que foi quando eu comecei a advogar mesmo. Sim. Então, assim, a minha história não tem muita coisa. Eu moro em Três Pontas, Minas Gerais, sul de Minas. Cidade interior? Cidade interior, 70, 80 mil habitantes. Estudou por lá mesmo, direito? Estudei em Varginha, que em Três Pontas na época tinha uma faculdade de direito só, mas eu acho que eu preferi ir pra Varginha porque já tinha uma estrutura melhor. Hoje já é super estruturado UNES, mas na época eu preferi ir pra Varginha, que é uma faculdade só de direito, né? Que é a FADIV, Faculdade de Direito de Varginha. E depois que eu fiz direito, né, minha vida mudou. Foi minha mãe que me aconselhou a fazer direito. Ela falava que o meu pai dizia o seguinte, que se você fizer direito, você não perde nada. Sim. Porque ninguém vai te passar para trás, você vai poder ajudar muitas pessoas. Sim. E você sempre vai saber teu direito. Sim. Então, a minha primeira intenção de fazer direito foi justamente para ajudar pessoas e para poder ninguém me passar para trás, para eu poder saber. Meu pai é muito humilde, minha mãe é muito humilde, assim, ensino médio, né? Meu pai nem ensino médio completo não tem. Então, eles queriam que eu estudasse e fizesse direito justamente por isso. Tanto é que, quando eu fui fazer faculdade, eu não tinha decidido ainda. Eu fui me matricular para poder fazer vestibular, não tinha nenhum vestibular aberto, somente da FADIV. Outro motivo também de eu ter feito em Varginha. Sim. Mas a escolha do direito, a escolha de eu hoje estar como advogado é para ajudar pessoas. Sim, show de bola demais, cara. E durante a graduação fez estágio, alguma coisa assim, não? Fiz. O que aconteceu? Como a gente era humilde, né? Então eu trabalhava o dia inteiro. No meu horário de almoço eu estudava, fazia cursos e editava fotos. Eu mexia com edição de Photoshop já também. Show. Então, na faculdade eu também editava fotos para poder ajudar a pagar a faculdade. E durante esse tempo, né? Antes de eu fazer estágio, eu trabalhava na Unimed. Tempo integral. Sim. E aí, quando que eu fui ter meu primeiro contato assim, com a parte jurídica, foi quando eu fui fazer estágio na delegacia de Três Pontas. Tinha um grande amigo, alô Felipe, obrigado. Dr. Roberto, obrigado também. Porque na época não tinha contrato, não tinha viabilidade de você trabalhar como estágio na delegacia. Então eles me acolheram, falaram assim, não, fica aqui, a gente vai dar um jeito de fazer um contrato, viabilizar isso para você poder estudar, mas não tinha remuneração. Só depois de um tempo que a gente foi conseguir. E como a gente não tinha caixa, então foi assim, foi um momento complicado. Sim. Foi 3 meses depois que eu fui conseguir fazer o estágio. Então o estágio que eu tive foi na delegacia. E foi onde eu tive meu primeiro contato com o trânsito. O meu cartório, eu era do cartório do TCO, né? Eu era escrivão ad hoc. Sim. E aí lá eu tive contato com o trânsito. E ali... Você já viu a oportunidade ali? Já vi ali. Show. Ninguém entendia, né? Com todo mundo que você conversava, mas quando eu decidi trânsito, um pouquinho mais pra frente eu te conto. Porque aconteceu alguma coisa com você? Aconteceu. Eu acho que a grande maioria dos advogados que eu conheço de trânsito sempre vem de uma causa própria. Sempre vem de uma causa própria. Conta essa história pra gente aí. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu ainda não era advogado, né? Eu tava, assim... Eu era fiscal do Procon, salvo engano, na época. Então era incompatível, né? Não tinha como. E aí, eu sempre fui apaixonado em carro, cara. Carro, velocidade, moto. Amo, de paixão, desde sempre. E aí, minha vida tava um pouco melhor, né? Já tava, assim, trabalhando, tinha 3 empregos. Era pior do que o Julius. E aí, eu comprei um carro que era um Ford Fusion, um V6. E um outro amigo meu comprou um Azera V6. E um belo dia, a polícia pegou a gente acelerando. Aí... Entrou direção perigosa, entrou tudo. Foi disputa de corrida não autorizada, o famoso racha. Na cidade lá na rua lá da minha cidade. E aquilo repercutiu muito. Eu quase perdi meu emprego, que eu tinha como fiscal do Procon. E
saiu em jornal, saiu na televisão, saiu na internet, saiu canal de notícia, vinculou em tudo e aquilo foi muito complicado. E aí foi naquele momento que eu percebi de que não existiam profissionais. Por quê? Com todas as pessoas que eu conversava, todos os advogados que eu ia, ninguém sabia me dar notícia. Cada um dava uma notícia diferente. Mas o que a maioria me dizia é o seguinte, cara, já perdeu, não tem como. Um advogado, inclusive, me falou assim, olha, se você recorrer isso aí e ganhar, você me avisa que eu mudo meu nome. A cartinha chegou, viu? Eu te mandar pra você trocar o nome. E aí, como eu vi que não tinha, né? O Dr. Juliano Miari, um abraço, obrigado por tudo que você fez por mim. Ele me acolheu lá no escritório dele e me ajudou com as teses e a entender como que funcionava esse processo administrativo dentro do Detran. Ele tinha, assim, uma pouca experiência, mas ele é um advogado incrível em todas as áreas. E aí o Dr. Juliano me ajudou a fazer a defesa. E foi uma defesa, assim, técnica, sem mimimi, sem inventar historinha, sem contar história triste, sem negar, porque eu tava errado. Sim. Né? Não arrependo de ter feito, mas também... Não faria de novo? Não faria de novo, de forma alguma. Não aconselho, pelo amor de Naná. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Mas, assim, foi a desgraça que deu glória, né? Sim. Foi o pontapé inicial do meu escritório. Sim. E aí, ali, a gente fez o recurso e deu certo. Anulou. E aí, como eu tinha ficado famoso, né? Pela cagada que eu tinha feito. E aí, depois, repercutiu da mesma forma, que tinha sido anulado. Então, aí veio 1, 2, 3, 4, 5... Todo mundo que... tomava multa, falava assim, olha, se alguém vai conseguir recorrer isso aqui é o Luiz, porque ele fez uma vez, inclusive, dele, e deu certo. E aí, dali foi o pontapé inicial. E aí eu entendi de que ali eu conseguia ajudar pessoas, porque tem gente que fez errado, igual eu fiz. Né? Mas hoje eu vejo que, na grande maioria, as infrações não são como contam, né? E não basta ter feito errado, cara. Ela tem que ter feito errado, tem que ter sido punida certo. Porque se pune a pessoa na ilegalidade, se o auto de infração tá rasurado e por aí vai embora, não tem punição, brother. Não pode ter. É a mesma coisa do criminal. A gente tem que defender processo. A gente tem que defender procedimento. Se o procedimento foi feito errado, meu irmão, não tem jeito, não tem conversa. Tem que ser anulado. Isso era que ano, cara? 2017. 2017, recente, pô. Tem 5 anos isso. 5 anos. E aí você começou seu escritório como? Como começou seu empreendedorismo? Você pensou, você viu a oportunidade, falou, porra, vou abrir uma salinha ou não? Vou fazer sozinho, de casa? Como é que foi esse início pra galera que tá assistindo e tá nesse mesmo momento? O início, pelo que eu posso dizer, foi o seguinte. Eu já estava com o Dr. Juliano, né, Miari. E ele tinha o escritório dele, que tinha muita demanda. E aí, como a demanda foi aumentando por conta de não ter advogado especialista na área, como você disse, é um mar azul, o pessoal começou a me procurar e eu comecei a atrapalhar ele. Porque eu atendi o dia inteiro, ele não conseguia peticionar o escritório, assim, de pequenos metros quadrados, né? Mas eu tive a necessidade de aumentar, para parar de atrapalhar ele e para andar com as minhas próprias pernas. Exato. Então, o que foi o meu pensamento? Alugar uma sala maior, né? E fazer sociedade, pra poder dividir as contas. Todo mundo erra no começo, Todo né? mundo faz assim, né, cara? O que eu digo é o seguinte, se eu tivesse o SAF lá no começo, em 2017, 2018, hoje eu estaria milionário, bilionário, talvez. Sim. Eu não tive. Eu não tive quem me ensinasse gestão, eu não tive quem me ensinasse venda, né? Eu sempre tive um pouco mais de proximidade com venda pelos trabalhos que eu tive, eu sempre trabalhei. Eu comecei vendendo um chocolate na rua. Show de bola. Então, assim, eu já tinha proximidade com venda. Então, eu sabia como que funcionaria isso. Sim. Mas, na gestão ali, como não tinha, eu fui aprendendo errando. Então... Barco na água, né? Barco na água. Se eu pudesse dar uma dica hoje pós-graduação, você vai aprender com a vida. Quando você tiver os processos, você vai ser especialista pelo que você estiver fazendo. Exato. Agora, a gestão, a venda e o escritório, irmão, não tem jeito. Olha alguém que já fez esse caminho pra te atalhar. Sim. Porque a primeira vez que eu tive contato com você foi por um conteúdo gratuito, salvo engano, que você deu no Close Friends. E aí você nem tava em lançamento, não tava nada. Eu falei, cara, esse cara tá ajudando as pessoas, quero ver quem que é ele. Sim. E aí, a hora que eu comecei a ver os resultados, eu assustei. Eu falei, tem uma coisa de errado. Como que ele consegue ter tanto resultado assim só com a internet? Sim. Ele sabe de alguma coisa que eu não sei. E eu já queria ir pra internet. Na realidade, acontecia dos clientes me procurarem e eu não saber ajudar eles, advogar pra eles. Por quê? Como que assina um contrato quando a pessoa não tá lá? Imagina uma cidade pequena. Sim. O pessoal custa assinar quando tá lá. Imagina você andar pra outra cidade, pra outro estado. Sim. E eu tinha já, por indicação, pessoas de outro estado. Sim. Então eu não conseguia fazer isso funcionar.
entendeu? E aí eu tava em busca disso. Alguém que me falasse sobre o Zapsign. Alguém que me falasse sobre o Asa, sobre o Gerencianet. Alguém que me falasse sobre um sistema de atendimento ao cliente, que foi a cereja do bolo de quando você me explicou. Sim. Eu falei assim, é isso. Sim. É isso. Então, se eu pudesse dar uma dica pra quem tá começando, faz mentoria, procura alguém da sua área, procura alguém que já fez o que você fez. Não adianta só você procurar processo no nome dele, não. Tá? Você tem que olhar, igual você posta o imposto de renda, Sim. você posta a Porsche, não é pra provar pra pessoa que você é rico, que você deu certo, não. É muito pelo contrário. De certa forma, é uma prova social, sim, né? Mas quando você ajuda muitas pessoas, consequentemente, você ganha muito dinheiro. Exatamente. Se você não tá ganhando muito dinheiro, é porque você tá ajudando poucas pessoas. Exatamente. Eu digo que a advocacia, pra mim, é por 2 motivos. 1, pra ajudar pessoas, e 2, pra ganhar dinheiro. Se você estiver ganhando dinheiro e não estiver ajudando as pessoas, vai dar errado em algum momento. Sim. Alguma coisa você tá fazendo errada. E o inverso é a mesma coisa. Exatamente. Se você estiver ajudando muita gente, nossa, ajudei 1000 pessoas hoje, mas você não ganhou dinheiro, você vai acabar. Exatamente. Você não vai conseguir ajudar, você não vai conseguir estruturar. Exatamente. Você tá fazendo alguma coisa errada. Talvez tá precificando mal, talvez não tá cobrando. Exatamente. Como que é hoje lá no seu escritório, cara? Como que você trabalha lá hoje? A estrutura não é muito grande. Assim, a gente tá, inclusive, reformando, tá aumentando por necessidade de novo. Sim. A gente tem um time comercial, a gente tem um time para poder atender, um time para poder peticionar. Sim. E a gestão que eu tenho feito. Eu ainda participo muito, eu gosto muito de atuar, de atender cliente, de fazer reunião, Sim. de participar das defesas, né? Porque eu sinto que isso é meu, eu gosto. Eu gosto de ver eu ajudando as pessoas. Quando chega resultado de defesa que a multa foi anulada, eu peço para entregar no escritório. Eu não gosto que chegue pro cliente. Eu peço para entregar para mim. Eu peticiono sempre lá para a notificação chegar pro escritório. Por quê? Porque a entrega, o resultado, você vê que você ajudou a pessoa, é um salário que dinheiro nenhum paga. Exatamente. Então, lá no escritório, como que é hoje? A gente faz atendimento online, faz atendimento físico também. Eu fico numa avenida onde tem quase todos os despachantes da cidade e ao lado da delegacia. Já é estratégico. Já é estratégico. Então, a gente teve que reformar o cômodo inteiro, porque era uma garagem. Sim. E aí agora tinha uma casa do lado que uma senhora morava, ela foi embora, a gente alugou lá também, quebrou as paredes, tá juntando os dois, porque a gente tem essa demanda física ainda. Sim. Né? E a online também. Como que a gente faz com o online? Igual você ensinou. O cara cai lá no seu WhatsApp, você faz anúncio, o cara cai no seu WhatsApp. A gente faz um conteúdo, né, óbvio, pra explicar e pra mostrar também, porque eu não sei se em outra área do direito tem isso, mas existe um místico ali, dizendo que multa é impossível de ser anulada, de que carteira você sempre vai perder, de que se você pagar você tá livre. É muito mito, é muita coisa de que essa informação veio sendo passada errada há tempos. Sim. Então, a gente tem que quebrar, né? Explicar, mostrar. E não só isso, a gente tem que provar. Sim. Já aconteceu às vezes, a gente postar a multa anulada hoje, aí amanhã chega outra notificação, a gente posta, o pessoal fala assim, você tá postando a mesma. Eu falei, não tô normal. É outra. É outra. É todo dia, toda semana. E a gente tem feito assim, tanto físico como online. O time não é um time muito grande para poder atender. A gente tá com 5? 5 não. A gente tá com 5 Show, pô. Mas já é gente pra caralho. Muito, né? Já é gente pra caralho, pô. E basicamente, assim, hoje o nosso gargalo é não conseguir atender todo mundo. Eu não consigo aumentar a entrega para as pessoas, né? Quando a gente faz tráfego, a ideia é só atingir mais pessoas para que elas te conheçam e quando ela tiver a necessidade, ela te procure. Porque como que eu vou anunciar para alguém que tomou multa? Sim. Não tem público. Exato. A pessoa que toma multa, ela é desde uma pessoa de 18 anos... Qualquer pessoa. Até uma de 55, de 60. Sim. A gente tem cliente lá de baixa, média, alta, autoridade, gente importante, até a pessoa, meu vizinho, até eu. Sim. Então é muito difícil anunciar por público. Então, na grande maioria, a gente só faz a captação. E quando você capta muitas pessoas, você tem que atender muitas para poder tirar essas dúvidas. Até você descobrir, por mais que ela não esteja com problema ali agora, em algum momento ela vai ter e ela vai te procurar. Exato. Ou alguém que ela conhece vai ter também. Ou alguém que ela conhece. E ela vai te indicar. Que é o mais gostoso, né? Às vezes tem advogado na internet que você, o doutor tal me indicou você, falou que você é muito bom. Aí eu vou procurar, eu não conheço a pessoa. Sim. Ela me indicou porque ela viu meu trabalho, ela viu que eu entendo, e como ela não sabe, ela me indica. Exatamente. É um conteúdo que
não só gera autoridade, mas ajuda as pessoas mesmo, porque em algum momento ela vai precisar. Sim, fantástico, cara. E por que você te deu na cabeça de contratar as pessoas e não fazer tudo sozinho lá atrás? Quando você saiu do escritório do Juliano, né? Quando você saiu do escritório dele, por que te deu na cabeça pra ter esse viés empreendedor e não querer ficar com o bolo todo pra você? Porra, eu sou um menino novo que deferia a minha multa, todo mundo sabe que eu sou pica, então eu vou fazer tudo sozinho, vou ficar com o dinheiro todo pra mim. Por que você quis fazer o contrário, cara? Eu tive um lapso. Quando eu saí do Dr. Juliano, eu trabalhei com o Dr. William, né, que a gente era sócio. Ele fazia a parte judicial, eu fazia a parte extrajudicial. E quando eu pegava alguma coisa que eu não queria atuar no judiciário, ele fazia pra mim. Por exemplo, se eu pegasse um divórcio, eu atendia o cliente, eu gostava do contato, eu gostava de ajudar, eu ajudava nas teses, mas ele fazia aquele trâmite todo dentro da justiça. E nessa época eu ainda não contratava. Eu tinha justamente essas travas, né? E aí, quando entrou a pandemia, né, todo mundo fechou o escritório, eu também não fui diferente, fechei e fiquei 3 meses, se não estiver enganado, com o escritório fechado. E aí, quando eu voltei, só dívida. Sim. Eu tinha dinheiro pra passar 6 meses, né, que é sempre a reserva que a gente tem que ter. Passei 6 meses e faltando 2, já tava muito apertado. Sim. Muito apertado. O que eu pensei? Falei assim, vou fechar o escritório e vou juntar dinheiro e vou abrir outro. E aí, a hora que eu fui abrir, eu pensei assim, não, eu vou abrir como especialista. Eu não vou pegar outras coisas. Eu vou abrir somente com direito de trânsito. Tanto é que a fachada do meu escritório é direito de trânsito. Não é... Assim, LG Advocacia, mas lá na entrada, tá escrito direito de trânsito. E aí, quando começou a ter essa demanda, eu tinha esse bloqueio de centralizar tudo. Só eu vou saber essa tese. Só eu vou saber resolver esse caso. O cliente só vai fechar comigo. Só eu tenho autoridade. Sim. E aí, eu fui entendendo de que aquilo que você diz, o dia tem limite, né? Exatamente. Cara, a gente precisa desconstruir essa ideia de que o cliente quer falar sempre com um advogado poderoso, Deus e etc e tal. É óbvio, né? Isso não é uma regra absoluta. Nada na vida é regra absoluta. Sempre vai existir exceções, a não ser pra morte. A morte é a regra absoluta, nós vamos morrer todo mundo. Mas tem muito cliente que ele se sente muito melhor em saber que tem um time por trás, que tem uma estratégia por trás, que tem várias pessoas pensando naquele problema dele, do que só aquele Deus, aquele semideus, né? E a gente precisa construir isso na cabeça do advogado, porque a partir daí, quando a gente entende isso, a gente começa a empreender. Porra, eu gosto de atender cliente. Eu sou o Luiz, eu gosto de atender cliente. Mas eu não tô afim de ir lá no Detran protocolar. Então eu vou ter uma pessoa que vai lá protocolar para mim. Não, eu sou o Luiz, eu gosto de ir lá no Detran ter o contato com o servidor, mas eu não quero atender o cliente. Então eu vou ter alguém para atender o cliente para mim. Quando a gente entende essa divisão de tarefas de uma forma muito mais eficiente, aí começa o nosso empreendedorismo. Sim, aí começa o nosso empreendedorismo. O que eu entendo é o seguinte, o cliente, às vezes, ele quer que você atenda ele, mas ele também quer que você faça a petição dele. E ele também quer que você acompanhe ele. Só que se você não tiver um time para te ajudar, pelo menos na parte que tome tempo, que seja escanear um documento, que entrar no I Love PDF... No bastidor, né? No bastidor, você não vai crescer. Em algum momento, você vai deixar de fazer alguma coisa importante para ele. Então, às vezes, o cliente liga e quer falar comigo, né, Lander? Aí, eu tô em reunião. E se for urgente? Eu preciso ter alguém treinado, alguém, às vezes, até melhor do que eu, para poder fazer aquilo. Sim. Né? Porque eu vou estar fazendo outra. Meu dia tem limite. Exatamente. Se a gente trabalhar demais, sabe? Eu lembro de você dizer isso uma vez. Se a gente trabalhar 18 horas, é muito. É o limite. Você não consegue fazer mais que isso. Sim. E vai chegar um momento que você vai acabar. Não tem mais prazo. Não tem como você fazer isso. E quando você contrata pessoas, você multiplica o seu dia. Exatamente. Se você trabalhar 10 horas por dia, que ainda é muito, né? Se você tiver 2 pessoas, é 20. 3 é 30. 4 é 40. Sim. 5 é 50. Então, hoje, lá no escritório, eu tenho 50 horas. Porque você tem 5 pessoas trabalhando 10 horas. Exatamente. E não necessariamente precisa que seja eu. Mas se aquele caso ali for complexo demais a ponto da pessoa confiar somente em mim e meu time, sei lá, não deu conta, é algo que depende só da minha experiência mesmo, eu vou estar disponível, porque eu não estou sobrecarregado com outras coisas. Sim. Né? Então, o gerenciamento ali do escritório é tão importante quanto saber as teses. Eu concordo contigo plenamente, cara. Concordo contigo plenamente. E me fala uma coisa, quem que é hoje o seu público-alvo lá no seu escritório de clientes? Todo mundo? Você atende todo mundo? Como que você cobra dessa galera? Me conta pra gente mais a fundo do seu negócio, pra galera que quer atuar com o direito do trânsito. Tá, Quais são os maiores produtos? Só um adendo. Muita coisa disso que eu falei que eu aprendi foi contigo, tá? Tamo junto, o pessoal entender. Tamo junto. Entender. Tamo junto aí, gente, ó. Link pra próxima turma, tô brincando. Tá fechado. Eu não cheguei aqui pra falar isso com o SAF, já sabendo, não. Algumas coisas eu tinha ideia, mas quando eu entrei pra mentoria,
eu queria atalhar. Sim. Eu queria aprender e eu não sabia como. Então eu sabia que em algum momento eu ia aprender isso. Se eu estivesse estudando muito, se eu fizesse, sei lá, 10 cursos, você não aprendeu, você não tirou isso da tua cabeça também. Você estudou um pouco. E um pouco já era seu. Eu lembro de você dizer que ali no comecinho, você já desenhava os processos internos do teu escritório. Você nem sabia o nome daquilo. Nem sabia que era processo interno, já tava desenhando um fluxo. Tava desenhando um fluxo. Então foi a mesma coisa. Mas voltando para responder. Que público que a gente atende? A gente atende todo mundo. O nosso público é quem se sentiu injustiçado, né? Ou quem quer saber se o seu caso está legal ou não. Porque muitas vezes o pessoal chega pra gente lá no escritório dizendo que cara, eu acho que não tem como fazer nada porque ele me pegou em flagrante e tá tudo certo. E não tá. A única pessoa que vai saber te dizer se teu caso tá certo ou não é um especialista. Exatamente. Eu brinco, lá no escritório a gente tem uma comparação que a gente faz. Quando você tá com um problema no olho, teu óculos tá ruim, em qual médico você vai? Você vai no oftalmo, você não quer o neurocirurgião de jeito nenhum, você quer um oftalmo. Tá, então vamos num médico que seja generalista. Ele formou, né? E ele é um médico que clínico atende geral. tudo. Clínico geral. O que o clínico geral vai fazer? Vai olhar, vai ver que você precisa de um especialista. Um oftalmologista, um especialista. Então, automaticamente ele vai te levar. Então, quando a pessoa chega pra gente lá, ou qualquer pessoa, qualquer um do público, ele acha que ele já sabe qual que é a resolução do caso dele, ou às vezes ele acha que é perdido, e não. Lá no escritório a gente já teve de tudo. A gente já teve multa de sem carteira que foi anulada, multa de documento atrasado que foi anulada, multa com bafômetro, multa sem bafômetro, multa direção perigosa de racha. Sim, a sua. Ela tá no quadro lá no meu escritório. Sim. Ela tá no quadro, que é pra todo mundo olhar e ter certeza de que aquilo é possível e pra eu não esquecer de onde eu vim. Exatamente. Do motivo daquilo. Exatamente. Volto a dizer. Foi necessário, né? Eu não me orgulho das coisas que eu fiz, mas eu me orgulho das coisas que eu ressignifiquei pra fazer hoje. Sim. Entendeu? O que eu fiz com aquilo. Eu não me orgulho do que eu fiz, mas eu me orgulho de estar ajudando pessoas pelo que eu fiz. Sim. Da limonada que você fez com aquele limão que a vida te deu, né, irmão? Que eu fiz com o limão, exatamente. Sim. E aí, beleza, o cliente chega lá, quais são os maiores problemas que você atende hoje lá? Quais são as maiores oportunidades que você vê no direito do Lei seca, sem dúvida. Lei seca eu diria para os advogados que é onde está o ouro. Por quê? É muita irregularidade, é muita ilegalidade. Eu cansei de ver multa de recusa ao bafômetro sem bafômetro. Você recusou o quê? Sim. Você viu o bafômetro? Não. Ele te mostrou o bafômetro? Não. Mas tinha bafômetro lá? Uai, não sei. Acho que tinha. A pessoa que saiu, ela soprou o bafômetro? Não. Mas você recusou o quê, então? Sim. Então, assim, eu diria que o ouro tá na blitz lei seca, porque se você atender 10 casos, 8, 7 vão estar errados. E a recusa, né, depois que veio o STF dizendo que a multa de recusa ela é constitucional, o pessoal entendeu de que a multa por recusa ao bafômetro que ela é sempre válida, e não é. Exatamente. A única coisa que o STF disse foi, pode multar por recusa. Mas tem que estar certinho. Se a pessoa recusar realmente um bafômetro, que tiver regulamentado, que tiver aferido pelo Inmetro, ela tenha sintomas, no meu entendimento, não faz sentido você recusar um bafômetro se você não tem sintoma de embriaguez. Você vai ser punido por tação? Que sentido tem isso? Sim. Agora, se você tá embriagado e recusa fazer o bafômetro, aí eu concordo. Sim. Né? Não faz sentido. Sim. Então, assim, eu diria que o ouro tá ali. A maioria dos nossos casos. Ou é a pessoa que tá na permissão e foi multada, ou ela estava na autoescola e foi multada, ou é blitz lei seca. Empinar a moto também tem bastante. O grau, né? Os meninos do grau. Os meninos do grau. 244 não é crime, viu? E aí, cara, me conta uma coisa aqui. Como que você precifica isso? Como que eu precifico? Na grande maioria, o pessoal tem essa dúvida por conta de valor, né? A multa é R$300. Tá, eu prefiro pagar a multa e tal. Aí o que você leva em conta? Se o cara tá na iminência de perder a carteira, se não tá? Você vai perder a carteira. Com R$300 você paga outra carteira? Você com R$300 paga um ano na autoescola? E depois você ainda tem que voltar do zero? Sim. Se não, então o meu preço é esse. Agora, se a pessoa tomou uma multa de estacionamento de R$150 e ela quer recorrer, eu sou muito sincero. Eu já olho e já falo. Meu time não também compensa. é totalmente orientado nesse sentido. Não é pra ganhar dinheiro em cima disso. Não, a gente pode recorrer e ganhar um tempo aqui, a gente vai te cobrar só R$100. Não. Sim. Seja sincero. Seu foco é o cliente que tá na iminência de perder a carteira. Suspensão de carteira, cassação de carteira e permissão também, né? Sim. Também tem muito. E atividade remunerada, né? O cara que tem atividade remunerada, ele não pode ficar sem a carteira de jeito nenhum. O ticket médio, assim, não tem um padrão, né? Mas geralmente gira em torno de R$1.800 a R$2.200. Sim. Pra
A fase administrativa. Só para administrativo. O judicial eu prefiro... Eu ainda não fui, porque eu ainda não perdi, né? Já ganha tudo no administrativo. Foda essa. Não. Perguntaram, você faz o judiciário? Eu falei assim, ué, faço. Mas você tem experiência? Eu falei, não. Por quê? Eu resolvo tudo no administrativo. Eu resolvo no administrativo. Graças a Deus, lá no escritório a gente não teve cliente suspenso ou caçado ainda. Sim, show de bola demais. A gente tava trocando uma ideia aqui antes de começar, de entrar no ar. Você falou comigo que você prefere ficar só em Minas. Sim. A galera que tá ouvindo esse podcast aqui, que tá pensando em direito do trânsito, por que só um estado? Pode ampliar para outros, não tem problema. Mas, por exemplo, o que eu percebi depois da mentoria? Você me abriu o mundo pro Brasil inteiro. Uhum. Se aqui em Minas eu atendo 100 pessoas semana, 50 pessoas dia, ok, é ótimo. E se eu expandir pro Brasil inteiro, quantas pessoas eu vou atender, né? Sim. E quando eu multiplico meu faturamento por 10. Só que, por exemplo, Estado de São Paulo. A sua carteira ela tem um cadastro no Detran. E somente a pessoa tem acesso às infrações e à pontuação. A gente não tem. Pra gente ter acesso, a pessoa tem que passar. Então eu acho que já complica. Porque você fica dependendo do cliente. Já cria uma objeção pro cara. Pô, você vai ter que me dar sua senha. Exatamente. E se ele falar assim, mas tem como? Você tem que explicar pra ele, né? Que nem sempre, que a notificação vai chegar pra ele, não chega pra gente. Notificação que deu errado, não chega pra gente. Então assim, mas você não fez o recurso, irmão? O senhor tem que me avisar. Não tem como eu saber. A pessoa notificada é sempre o requerente, né? O recorrente. Sim. Então, tem essas peculiaridades. Santa Catarina é um pouco diferente também. Minas já é um pouco mais livre o acesso ao site. Se você tiver um documento dele, você consegue. São Paulo, apreensão não tem boletim de ocorrência. Em Minas Gerais, toda apreensão gera boletim de ocorrência. Orem. Por quê? Se a blitz é lei seca, ele tem que pegar a sua carteira, aprender. Então, para ele aprender, ele tem que fazer um boletim de ocorrência. Quando ele faz um boletim de ocorrência, ele consta todas as informações ali. Se você pegar o auto de infração e o boletim de ocorrência, se tiver alguma divergência ali, porque acontece muito. O que a gente tem visto hoje? Separa na blitz. Ele tira a foto da sua carteira, foto do documento e te manda embora. Depois ele faz o... Aí, a hora que ele chega no batalhão, tem lá 50 fotos. O que é o quê? Tá tendo muito. Sim. Ele tomou uma multa no meu veículo e eu tava dirigindo meu veículo. E aí você não consegue recorrer porque o documento... Você não sabe quem é essa pessoa. Só essa semana a gente fez 2, né, Lani? 2 pessoas. Ela foi... chegou a multa pra ela que ela nunca conhece a pessoa. E o outro, ele foi multado, ele quer recorrer, mas o documento do veículo não é o dele. O veículo que ele foi... Ele tava no veículo dele e foi multado de um terceiro. Sim. Então, essa complexidade administrativa de cada órgão, eu aconselho a ser, primeiro, ficar 100% especialista no teu estado. E depois você ir expandindo. Porque em Minas não é só Detran, é DR, é Prefeitura. Então, só aí já são 3 órgãos e cada um tem um prazo. Depois que você vira especialista, você percebe que ali cada um tem tanto uma demanda quanto um prazo. Esse tempo atrás, o DR, por exemplo, estava gastando 4 meses para protocolar. Para juntar lá, para você saber que seu recurso realmente foi protocolado. Então, quem é de outro estado não sabe isso. Então, ele peticionaria eletrônico, o que é uma desvantagem. Porque você perdeu 4 meses de prazo. Claro, você tá querendo alcançar a prescrição. A primeira são 360 dias, menos 4 meses. Aí ele faz o protocolo online. Já era. Então é por isso que eu aconselho primeiro você começar no seu estado. Começa no seu estado, especializa, fica 100% ali. E aí depois, quando você for para outro estado, você dedica a sua energia ali. Porque esse aqui já funciona, você já sabe como é que funciona tudo. Sim. Entendeu? Até pra você ir pegando know-how de como funciona aquele órgão, né? Sim. Como funciona a diretriz daquele órgão interno ali dentro. O que você diz pra gente daqui do Detran de Minas? Geralmente, os maiores problemas que você identifica aí atuando com carteira, o quê? Os caras fazem auto de infração ilegal, rasura auto de infração. O que você identifica que geralmente você pega e fala, porra, é aqui que eu vou pegar aqui em Minas? Quais são os erros mais comuns? Primeiro, não posso reclamar deles. Gosto claro. muito. Tá anulando? Claro. Eu gosto do Detran porque eles realmente analisam. Assim, não todos, né? Óbvio. Já tive multas, por exemplo, gente que não tinha, que foi multado como sem carteira, e ele tem carteira, eu recorri e negou. Ele tem carteira. E já teve outros que eu fiz recurso da pessoa realmente não tem carteira, mas eu achei uma irregularidade lá, pedi anulação e anulou. Então, nem sempre o caso é parecido. Mas o que eu tenho visto, assim, de muito irregular nas multas? Acontece uma coisa e ele consta outra no documento. E é geralmente por isso que a pessoa chega achando que o caso dela é perdido. Mas quando a gente pega o documento, a gente vê que não é nada daquilo que está acontecendo. Mais ou menos, tá? Eu não tenho estimativa correta, mas casos de embriaguez.
de 80% a 90% das pessoas têm o mesmo sintoma. Olho vermelho e hálito etílico. Uhum. Como? Eles já estão treinados pra fazer isso. Ou seja, o que é a regra? Se a pessoa tiver com sintoma de embriaguez, você não precisa saber o que ela tem. Só faz. Faz de qualquer jeito. Então, se a gente sair daqui agora e for parado na blitz, o risco da gente negar de fazer um bafômetro e ser acusado de embriaguez é muito grande, tá noção. Por quê? Porque eles têm um padrão de como atuar. Uhum. E cada multa tem um. Por exemplo, multa de direção perigosa, manobra perigosa, arrancada brusca. Se a pessoa, o condutor, foge da polícia, qual que é a primeira multa que ele toma? Arrancou brusco e fugiu direção perigosa, né? Não cabe. Não cabe. Todas que a gente fez no escritório anulou. Por quê? Porque não cabe. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu fugir da polícia, eu furei um pare, eu não dei seta, eu tô incompatível com a velocidade, mas eu não tava me exibindo. Eu não tava fazendo manobra perigosa pra me exibir. E são coisas diferentes. Sim. Entendeu? O próprio agente de trânsito, ele não tem a diretriz de como fazer na legalidade, né? O CONTRAN tem lá um regulamento que ele fala o que cada infração é, no entendimento dele, e que é pra todo mundo seguir aquilo. Certo? A gente chama de manual. Existe um manual e você tem que seguir. Então, às vezes, que eu te disse, por costume, tanto da polícia militar, polícia civil, eles estão acostumados a fazer daquela... sempre que a pessoa fizer isso, você faz assim. Sempre que ela falar isso, você preenche assim. E aí, quando você vai estudar, ou quando você vê que as resoluções mudam, não muda. Esses dias para trás, tem uma resolução que fala como que vai ser a emissão da notificação. E essa resolução foi revogada por eles mesmos. Eles continuaram mandando com a resolução antiga. Ou seja, nem eles conferem a resolução deles. Só que eu confiro, todo santo dia. Meu time também. O Lanner, o assessor, lá, que me ajuda muito, ele confere todo dia a resolução. E lê todas, sabe? Todas, de cor, salteado. E não é. Se eu te perguntar aqui, pode pôr insufilme no para-brisa do carro? Eu imagino que não. E pode. Só tem tem uma vírgula ali. Tem uma vírgula ali. Então, assim... Por quê? Porque antigamente falava o quê? Não pode. Pode se você colocar uma faixa de tantos centímetros ali em cima. Aí pode. Mas nenhum lugar da resolução, nenhum lugar da lei fala isso. Sim. É costume. Cara, eu tive uma experiência. Tomara que esse PRF esteja escutando esse podcast aqui. Eu tive uma experiência 2 semanas atrás. Minha mulher me ligou, já achei estranho minha mulher me ligando. Eu tava fazendo uma caminhada com quem que era? Era com o Giovanni. Tava fazendo uma caminhada lá no Alphaville. E tem uma BR daqui, aqui a gente tá em BH, né? Que é Rajagabalha. Aí eu moro a 30 km daqui, saindo pro Rio. Então, é Alphaville, Lagoa dos Ingleses ali. Daqui até lá tem uma barreira da PRF. E aí minha mulher foi no supermercado, escuta essa, Corinha. Escuta essa. Você já ouviu essa história, né? Acho. Minha mulher foi no supermercado e do nada ela me ligou. Falei, porra, me ligando? Não mandou o WhatsApp antes? Que estranho, né? Quando liga, a gente já fica assim com o cu na mão. Eu odeio que os outros me ligam. Você que tá ouvindo aqui, não me liga, por favor. Aí ela me ligou e falou, amor, me manda o documento do carro que a PRF me parou. Aí eu vi que ela tava nervosa porque ela tinha um documento. Eu já tinha mandado pra ela o PDF do documento do carro dela. E aí ela foi, eu mandei de novo o PDF pra ela e tal. E aí 10 minutos, nada. Ela não me liberou ainda não. 20 minutos, nada. 30 minutos, nada. Não liberou ela. Foi liberando outros carros e não liberou ela. Uma Porsche Macan 2022, hein? Detalhe. E aí o cara chegou pra gente, falou assim, chegou pra ela, né? Isso aí eu já fui indo embora, já falei, pô, vou lá pra PRF. Já vou pra lá. Comprar a briga, né? É, claro. E aí ela foi e me ligou e falou, o cara falou que meu carro tá irregular, que ele vai fazer uma infração, vai fazer um auto de infração aqui. Eu não vou assinar nada, vou esperar você chegar. Falei, beleza. Aí eu cheguei, aí eu falei, mas o que ele falou? Ela falou, não, ele falou que a placa tá menor. Que o tamanho da minha placa tá menor. Que a placa não é padrão. Falei, porra, beleza. Aí nisso eu já liguei pro despachante, que é arquiteto desse prédio. Falei, cara, você transferiu o carro da Marcela semana passada, e agora ela parou na PRF, ou seja, o Detran foi lá na minha casa, o policial civil foi lá na minha casa, fez a vistoria móvel, validou o carro, transferiu pro meu nome, pro nome dela, na verdade. E aí, na hora que ela parou na primeira blitz, a placa tá menor? Como assim? Ele falou, não, cara, esse carro dela, ele pode usar a mini placa, que é uma placa, se não me engano, 15% menor do que a placa normal. Né? Tem lá na resolução e tem um parágrafo único lá que fala, em carros esportivos e que o habitáculo da placa não couber, a placa pode ser reduzida a 15%. Falei, beleza, a placa, eu acho que, se não me engano, ela tem que ter 40 por 15, alguma coisa assim, mas 40 centímetros de largura. Eu sabia. Pô, fui fazendo a conta, né? Já peguei a resolução no caminho. Falei, pô, 40, 15%, então beleza, a placa dela pode ter até 34. Show. Certinho a conta, ó. 40 menos 15%, 34. Cheguei lá, perguntei pro PRF, falei, ô, meu senhor, tudo bem? Tá tendo um problema aqui com a casa da minha esposa, o que tá acontecendo? A placa dela tá menor. Eu falei assim, tá, mas qual a medida da placa dela? Ele, 34 centímetros de largura.
Eu falei, cara, mas tá na resolução. Na resolução fala, se o carro não couber a placa, a placa pode ser menor, 15%. É um Porsche. É óbvio que não cabe uma placa desse tamanho no carro. Não foi feito aqui? Não foi feito aqui, exatamente. Então a culpa não é minha. A culpa, primeiro que eu transferi o carro semana passada. E o Detran transferiu, que é o órgão de trânsito. Ele aprovou a transferência. Sim. Segundo que tá na resolução, tá na lei. Agora, aí, não, mas não sei o que, se você quiser, você entra com recurso. Eu falei, você entende que é justo? Eu entendo. Eu falei, então beleza, então eu não entendo. Mas me explica por que você acha que tá errado ele. Porque a placa da frente, ok. Porque o habitáculo não cabe mesmo, mas atrás caberia. Eu falei, meu senhor, eu não posso ter duas placas diferentes. Não fabrica. Eu não posso ter duas placas diferentes, eles fabricam no mesmo padrão. Mas se você quiser, você entra com recurso. Eu falei, cara, então tá bom, então foda-se, e fui embora. Mas aí você vê como que... Cara, eu não sei, sinceramente, se aquele policial ficou incomodado de ser uma menina nova dirigindo a Porsche Macan, se ele quis pegar a pelinha, mas é uma parada dessa que revolta o motorista, né, cara? Porque como que é feito pra te fuder, velho? Pra quê? É feito pra te fuder. Se fosse uma pessoa embriagada, um negocinho, beleza. Mas o negócio é feito pra te fuder. E aí, o que eu tive que fazer? Tive que trocar a placa, levar lá pra eles darem ok, senão eu ia tomar outra multa ainda, de desobediência. Levei lá a placa, troquei, levei a placa e pronto, resolvi. Mas olha que situação, cara. Por causa de um tamanho de placa, você toma uma multa, você se ferra e etc e tal. E não é a primeira vez que eles fazem isso, não. Meu protesto, tá? Contra a PRF da BR-040 aqui, ó, Nova Lima. Outra vez também, meu assessor parou lá com chinelo, só que ele não tava de chinelo, ele tava com chinelo ali no meio. Mas não tava de chinelo. Aí o cara falou, tira o chinelo e joga pro outro lado. Ele tirou e jogou. Passou um mês, chegou a multa. Nem avisou que tava multando. Tem que entregar, ué. Você tá entendendo? Nem avisou. Então, cara, é foda. Eu acho que tem muito espaço pra advogado de trânsito, porque realmente a ilegalidade acontece absurdamente, cara. Não. Me conta aí, caso emblemático que você já atuou lá no seu escritório, aquele que você fala, porra, esse aqui foi massa, consegui devolver pro senhorzinho a carteira de caminhão, sei lá. Me conta aí, vai, um caso emblemático. Que a gente salvou uma vida, sei lá. Deixa eu pensar aqui. Assim, tem muitos. Na grande maioria, quando a gente fica mais feliz é quando a gente fala no escritório, a gente pega ar. O cliente chega lá, conta a história, aí a gente pega ar, né, com o caso. Sim. E começa a estudar e ver que realmente aquilo não aconteceu. Eu tive um caso uma vez de uma moça que ela tava dirigindo, né, e ela foi acusada de estar embriagada. Uhum. E aí ela me ligou na hora. Aí eu falei assim, olha, estranho, né? Tipo, um domingo, 8 horas. Falei, tá, vamos ver o que é. Ela falou, não, tá me acusando de embriagado. Eu falei, você tá embriagado? Não. Mas você aqui soprou bafômetro? Eu falei que soprava, mas ele não tinha o bafômetro aqui. Falou que tinha que esperar a outra viatura chegar. E ele tirou uma foto do meu rosto e foi embora. Ué, tô indo aí. Uhum. Eu imaginei que ele fosse chegar lá com 2 viaturas, né? Com a do bafômetro e outra. E falou que não era pra ele sair. Cheguei lá, estão esperando nada. Liguei no batalhão, aí falou assim, não, tá liberado. Ele entendeu errado, tá liberado. Mas a gente autuou ele, viu? Falei, tá bom. Peguei ela, levei no pronto atendimento médico. Cheguei lá e pedi um atendimento médico. Uhum. No PAN, né? No municipal mesmo. Sim. E ela falou assim, gostaria e tal, fala com a médica e tal. Aí, beleza, ok. Aí sentamos lá, a médica falou assim, olha, eu não posso dar um laudo. Eu falei, por que não? Eu não posso dar um laudo porque ela vai ter que fazer exame de sangue. Eu falei, não, você não tá entendendo. Ela não tá sendo acusada de embriaguez. Ela tá sendo acusada de estar com o olho vermelho e hálito etílico. Por que eu sabia que ele ia falar isso? Porque eles sempre falam. E ele tirou uma foto, o que ele queria provar? Sim. Né? Falei assim, olha, tem como... era médica, né? Tem como a senhora analisar, fazer um termo de constatação dizendo quais sintomas ele não tem? Aí fui explicando pra ela o que estava acontecendo, porque eu acho que ela achou que eu queria ir lá aprender o PM. Eu não queria, só queria produzir uma prova ali que fosse difícil de contestar depois. Sim. Se eu levo no médico particular, ia falar que pagou. Se eu tiro uma foto, ia falar que eu editei. Qualquer coisa que eu fizesse, eles iam me contestar. Sim. Então, ali no pronto atendimento, o médico não tem como subornar, não tinha como fazer nada. A gente nem conhecia o pessoal daquela cidade, ia ser mais difícil. E aí ela deu um laudo, dizendo o quê? De que ele não tinha olho vermelho, de que ela não tinha olho vermelho, de que ela não tinha hálito etílico, de que não tinha nada. Pegamos o laudo médico e ficamos aguardando. Esperando acontecer a merda. Quando chegou a multa, o que veio? Embriaguez. Com hálito etílico e olho vermelho. Sempre. Aí eu falei assim, olha, tá errado isso aqui, não tem como. Aí fizemos um recurso, chegou... Que dia que foi? Semana passada chegou o deferimento. Multa anulada. E ela tava em choque. Sim. Em choque. Ela dependia da carteira, era aquilo que ela trabalha diariamente, anda todo santo dia, tem problemas, né, com caso ficasse sem carteira, e ia pagar R$3.000 de multa por uma acusação que não existia. Agora, por que ela sofreu essa autuação? Não sei. Foi implicância do PM? Pode ter sido. Pode ser que ele achou que ela estava embriagada? Bater meta.
Bater meta. Berlim, que tava aqui esses dias, falou: você tem meta pra bater. Tem meta. Por Ganha sorte, folga, ganha folga. Por sorte, assim, eu já sabia o que seria a acusação, então eu consegui produzir prova antes. Mas se eu não soubesse? E se fosse Sim. minha primeira vez? Sim. Eu ia Se fazer fosse o um quê? advogado cabaço. Ela ia pagar 3 mil reais de multa, ficar 1 ano sem carteira, e aí depois ia ter que fazer reciclagem, fazer a provinha de novo e voltar lá na autoescola. Sim. Por algo que ela não fez. Sim. Então, assim, existem outros casos, mas como minha cidade é pequena, se eu contar, o pessoal vai saber. Vai saber quem é. Vai saber quem é. Vai saber quem é. Show de bola, meu rei. Vamos fazer um bate-bola. Vou te falar uma palavra, uma frase aqui, um termo, e aí em 10, 20 segundos você me fala o que representa pra você. Beleza? Fechou? Vamos lá. Direito do trânsito. Trabalho. Propósito. Ajudar. Advocacia. Vida. Gestão. Difícil. Dinheiro. Gastar. Boa. A primeira que respondeu. Muito boa essa. Ecossistema. SAF. Família. Mãe e pai. Boa. Marcelo Saf. Brother. Tamo junto. E fraternidade Saf. Dinheiro, muito dinheiro. Lá é o lugar que você se contamina com a prosperidade de todo mundo. Você sobe até a frequência. Não tem como você estar na fraternidade e andar pra trás. É impossível. Você não aguenta ficar no grupo. Show de bola. Se você tiver escassez, se você tiver problema com frequência, se tiver problema com pessoas, você não consegue ficar lá. Sim, o grupo mesmo te tira. Te tira. A própria maré te joga pra praia. Meu rei, ó, muito bom o papo contigo. Você é um cara, assim, novo, da minha idade, um pouco mais velho que eu, na verdade, eu tenho 27. Mas que, assim, tô vendo que você tá na batalha pra caralho, vem conquistando seu espaço, então eu te admiro por isso. Porra, só de você ter vindo aqui, irmão, ter pego estrada, não tinha hotel, cor, aqui. Ele pegou a estrada, veio gravar, isso aí já mostra o comprometimento do cara com a sua carreira, irmão. Então, parabéns, tenho certeza que você vai voar muito longe aí. Conta comigo pra caralho, tamo junto nessa sempre. Que bom que você veio. Seja bem-vindo sempre aqui à nossa casa. Deixa um recado aí pra galera que tá acompanhando aqui, que quer atuar no direito de trânsito. O que você pode dizer pra galera? É um nicho bacana, dá pra fazer, dá pra gerar emprego, pra pagar imposto, enfim, dá pra ter sucesso nessa área? O que você pode dizer pra galera? Dá. Galera, seguinte, se você acabou de formar, pode ser que você nem tenha OAB ainda, ou você já acabou de tirar a OAB, não sabe o que você vai fazer, direito de trânsito não tem erro. Tem todo mundo que você conhece vai ser seu cliente ou já é seu cliente. Então, demanda tem muito. É um mar azul. Você recebe antes de trabalhar. Não é igual todas as outras demandas judiciais que demoram 3, 4 anos para você receber. E o que eu posso te dizer é só focar, trabalhar, ter gestão, que você vai ter sucesso. Quiser saber do curso, arrasta pra cima. Aí, ó. É isso aí, meus queridos. Sejam bem-vindos. Obrigado por ter assistido mais um SAFcast. E clica aqui embaixo, se inscreve no canal se você tá no YouTube, ou já segue aqui no Spotify também, beleza? Faltou só sua rede social. Como é que a galera te encontra lá? @LuizGuilhermeADV, aí coloca mais um V que já tinha um usando lá. Boa. Tem que pegar o arroba dele depois. Ele já chamei, ele nem responde. Nem responde. Tamo junto. Esse foi mais um SAFcast. Valeu. E sempre é só o começo.